Eu reconheço que o universo é uma fonte inesgotável de abundância e que a prosperidade é o meu estado natural. A partir de hoje, liberto qualquer crença limitante sobre a escassez e abro a minha mente para receber riqueza em todas as suas formas. Cada pensamento meu foca na fartura, na criação de valor e nas oportunidades reais de crescimento. Sou profundamente grato pelo dinheiro que já possuo e pelo fluxo constante que está a caminho. Minhas ações são inteligentes. Minhas escolhas geram lucro e meu patrimônio cresce a cada dia com sabedoria e integridade. Eu mereço, eu aceito e eu celebro a riqueza que se manifesta na minha vida agora. Assim é. Deus, fonte de toda a vida e provisão, peço que abençoe a minha jornada financeira e abra as portas da prosperidade. Conceda-me sabedoria para administrar os meus recursos com discernimento, inteligência e justiça. Que o meu trabalho seja produtivo, gerando frutos generosos para o sustento da minha família e para ajudar quem precisa. Afaste de mim o medo da falta e preencha o meu coração com a certeza de que as minhas necessidades serão supridas de forma abundante. Que haja fartura nos meus celeiros, paz na minha casa e sucesso nos meus projetos. Agradeço antecipadamente pelas bênçãos e pela riqueza que já se estabelece em minha vida. Amém. Atração diária. Minha mente está totalmente programada para criar e atrair ótimas oportunidades financeiras. Fluxo contínuo. O dinheiro flui para minha vida de fontes esperadas e inesperadas, multiplicando-se sempre. Competência. Meus dons e talentos são valiosos, reconhecidos e geram excelente retorno financeiro. Merecimento. Eu sou digno de viver uma vida confortável, rica, farta e cheia de realizações. Gestão de sucesso. Eu domino e administro o meu dinheiro com sabedoria, responsabilidade e foco no futuro. A verdadeira prosperidade começa de dentro para fora, quando alinhamos o nosso coração com a fonte de toda a provisão. Deus não deseja apenas nos dar o pão de cada dia, mas Ele quer nos fazer florescer em todas as áreas da vida. Quando confiamos nos planos dele e trabalhamos com integridade, as portas se abrem naturalmente. A riqueza divina não traz apenas bens materiais, mas vem acompanhada de paz de espírito, saúde e sabedoria para gerenciar cada bênção recebida. Que a sua semana seja marcada por colheitas fartas e pela certeza de que o melhor ainda está por vir. Sempre lembrando do que diz a palavra, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão. Deuteronômio 28:8. A riqueza que Deus constrói na nossa vida é sólida porque ela começa na mente e no espírito. Eu creio em um Deus que abre caminhos onde não existem portas, que multiplica o pouco e transforma em muito. Não ande ansioso pelo dia de amanhã. Faça a sua parte com excelência, tenha fé e assista à provisão divina se manifestar nos seus negócios, na sua carreira e na sua casa. Quem tem o Criador como sócio nunca quebra. Livro aberto faíscas, como está escrito em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas. Este é um manifesto profundo de ativação mental combinado com um pacto de compromisso pessoal e espiritual. Na perspectiva bíblica e espiritual, um pacto de riqueza não é um acordo com forças ocultas, mas sim uma aliança de fidelidade com as leis divinas da semeadura, da honra e da sabedoria. Gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra hoje? Eu ativo hoje a minha identidade de herdeiro das promessas divinas. Recuso-me a aceitar a escassez, a miséria ou a limitação, pois o meu Criador é o dono do ouro e da prata. Minha mente se desvincula agora de todo o medo do futuro e de traumas financeiros do passado. Eu nasci para governar, crescer e transbordar. A partir deste instante, meus olhos enxergam oportunidades onde outros veem crises, e a minha boca profere palavras de fartura, sabedoria e multiplicação. O pacto com as leis da riqueza diante do Criador e do Universo. Eu firmo hoje um pacto inabalável de riqueza e integridade. Comprometo-me a honrar a fonte, reconhecer Deus como provedor de cada centavo que entra nas minhas mãos. Praticar a generosidade, ser um canal de bênção, ajudando os necessitados, financiando o bem. Buscar a sabedoria, administrar meus recursos com disciplina, inteligência e justiça. Agir com excelência, trabalhar com dedicação total, sabendo que a semente da honestidade gera colheitas indestrutíveis. Sob os decretos do céu,
Eu recebo a unção da prosperidade. Portas que estavam trancadas pelo medo ou pela inveja são despedaçadas agora. O dinheiro deixa de ser o mestre e passa a ser o meu servo para construir um legado. Meus celeiros se encherão e os meus projetos darão frutos acima da média. Como está escrito em Provérbios 10:22, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor nenhuma. Eu aceito, eu assino com a minha fé e eu ativo este pacto hoje. Amém. Eu firmei o meu pacto com a abundância que vem do alto. Não aceito menos do que o transbordo que Deus preparou para a minha história. Se você também está pronto para romper com a escassez e viver o sobrenatural financeiro, faça deste manifesto a sua oração de hoje. Decretado está, sob a autoridade do Criador de todas as coisas. As comportas do céu se abrem agora sobre a minha vida. Cai por terra toda retenção, todo bloqueio espiritual e toda linha de escassez que tentou amarrar a minha história financeira. Eu quebro o ciclo do apenas o suficiente. Eu rompo com a mentalidade da falta. A partir deste instante, a ordem divina para os meus caminhos é o transbordo. Minhas mãos recebem a unção da multiplicação. Onde eu tocar, prosperará. Onde eu investir, gerará frutos. O dinheiro deixa de ser uma perseguição e passa a me seguir, porque a bênção do Senhor me alcançou. Eu não recebo apenas para guardar, eu recebo para ser um canal de provisão na terra. Meus celeiros ficam cheios, minhas contas são pagas com folga, meus negócios florescem e o meu nome se torna sinônimo de generosidade e riqueza com paz. Decreto foi assinado no altar da fé. O que Deus abre, ninguém fecha. O que Ele abençoa, ninguém amaldiçoa. Eu vivo, eu vejo e eu celebro o transbordo agora. Amém. Assim é e assim será. Eu reconheço que o universo é uma fonte inesgotável de abundância e que a prosperidade é o meu estado natural. A partir de hoje, liberto qualquer crença limitante sobre a escassez e abro a minha mente para receber riqueza em todas as suas formas. Cada pensamento meu foca na fartura, na criação de valor e nas oportunidades reais de crescimento. Sou profundamente grato pelo dinheiro que já possuo e pelo fluxo constante que está a caminho. Minhas ações são inteligentes, minhas escolhas geram lucro e meu patrimônio cresce a cada dia com sabedoria e integridade. Eu mereço, eu aceito e eu celebro a riqueza que se manifesta na minha vida agora. Assim é. Deus, fonte de toda a vida e provisão, peço que abençoe a minha jornada financeira e abra as portas da prosperidade. Conceda-me sabedoria para administrar os meus recursos com discernimento, inteligência e justiça. Que o meu trabalho seja produtivo, gerando frutos generosos para o sustento da minha família e para ajudar quem precisa. Afaste de mim o medo da falta e preencha o meu coração com a certeza de que as minhas necessidades serão supridas de forma abundante. Que haja fartura nos meus celeiros, paz na minha casa e sucesso nos meus projetos. Agradeço antecipadamente pelas bênçãos e pela riqueza que já se estabelecem em minha vida. Amém. Atração diária. Minha mente está totalmente programada para criar e atrair ótimas oportunidades financeiras. Fluxo contínuo. O dinheiro flui para minha vida de fontes esperadas e inesperadas, multiplicando-se sempre. Competência. Meus dons e talentos são valiosos, reconhecidos e geram excelente retorno financeiro. Merecimento. Eu sou digno de viver uma vida confortável, rica, farta e cheia de realizações. Gestão de sucesso. Eu domino e administro o meu dinheiro com sabedoria, responsabilidade e foco no futuro. A verdadeira prosperidade começa de dentro para fora, quando alinhamos o nosso coração com a fonte de toda a provisão. Deus não deseja apenas nos dar o pão de cada dia, mas Ele quer nos fazer florescer em todas as áreas da vida. Quando confiamos nos planos dele e trabalhamos com integridade, as portas se abrem naturalmente. A riqueza divina não traz apenas bens materiais, mas vem acompanhada de paz de espírito, saúde e sabedoria para gerenciar cada bênção recebida. Que a sua semana seja marcada por colheitas fartas e pela certeza de que o melhor ainda está por vir. Sempre lembrando do que diz a palavra, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão. Deuteronômio 28:8. A riqueza que Deus constrói na nossa vida é sólida porque ela começa na mente e no espírito. Eu creio em um Deus que abre caminhos onde não existem portas, que multiplica o pouco e transforma em muito. Não ande ansioso pelo dia de amanhã.
Faça a sua parte com excelência, tenha fé e assista à provisão divina se manifestar nos seus negócios, na sua carreira e na sua casa. Quem tem o Criador como sócio nunca quebra. Livro aberto faíscas, como está escrito em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas. Este é um manifesto profundo de ativação mental combinado com um pacto de compromisso pessoal e espiritual. Na perspectiva bíblica e espiritual, um pacto de riqueza não é um acordo com forças ocultas, mas sim uma aliança de fidelidade com as leis divinas da semeadura, da honra e da sabedoria. Gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra hoje? Eu ativo hoje a minha identidade de herdeiro das promessas divinas. Recuso-me a aceitar a escassez, a miséria ou a limitação, pois o meu Criador é o dono do ouro e da prata. Minha mente se desvincula agora de todo o medo do futuro e de traumas financeiros do passado. Eu nasci para governar, crescer e transbordar. A partir deste instante, meus olhos enxergam oportunidades onde outros veem crises, e a minha boca profere palavras de fartura, sabedoria e multiplicação. O pacto com as leis da riqueza diante do Criador e do Universo, eu firmo hoje um pacto inabalável de riqueza e integridade. Comprometo-me a honrar a fonte, reconhecer Deus como provedor de cada centavo que entra nas minhas mãos. Praticar a generosidade, ser um canal de bênção, ajudando os necessitados, financiando o bem. Buscar a sabedoria, administrar meus recursos com disciplina, inteligência e justiça. Agir com excelência, trabalhar com dedicação total, sabendo que a semente da honestidade gera colheitas indestrutíveis. Sob os decretos do céu, eu recebo a unção da prosperidade. Portas que estavam trancadas pelo medo ou pela inveja são despedaçadas agora. O dinheiro deixa de ser o mestre e passa a ser o meu servo para construir um legado. Meus celeiros se encherão e os meus projetos darão frutos acima da média. Como está escrito em Provérbios 10:22, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor nenhuma. Eu aceito, eu assino com a minha fé, eu ativo este pacto hoje. Amém. Eu firmei o meu pacto com a abundância que vem do alto. Não aceito menos do que o transbordo que Deus preparou para a minha história. Se você também está pronto para romper com a escassez e viver o sobrenatural financeiro, faça deste manifesto a sua oração de hoje. Decretado está, sob a autoridade do Criador de todas as coisas. As comportas do céu se abrem agora sobre a minha vida. Cai por terra toda retenção, todo bloqueio espiritual e toda linha de escassez que tentou amarrar a minha história financeira. Eu quebro o ciclo do apenas o suficiente. Eu rompo com a mentalidade da falta. A partir deste instante, a ordem divina para os meus caminhos é o transbordo. Minhas mãos recebem a unção da multiplicação. Onde eu tocar, prosperará. Onde eu investir, gerará frutos. O dinheiro deixa de ser uma perseguição e passa a me seguir, porque a bênção do Senhor me alcançou. Eu não recebo apenas para guardar, eu recebo para ser um canal de provisão na terra. Meus celeiros ficam cheios, minhas contas são pagas com folga, meus negócios florescem e o meu nome se torna sinônimo de generosidade e riqueza com paz. Decreto foi assinado no altar da fé. O que Deus abre, ninguém fecha. O que Ele abençoa, ninguém amaldiçoa. Eu vivo, eu vejo e eu celebro o transbordo agora. Amém. Assim é e assim será. Eu reconheço que o universo é uma fonte inesgotável de abundância e que a prosperidade é o meu estado natural. A partir de hoje, liberto qualquer crença limitante sobre a escassez e abro a minha mente para receber riqueza em todas as suas formas. Cada pensamento meu foca na fartura, na criação de valor e nas oportunidades reais de crescimento. Sou profundamente grato pelo dinheiro que já possuo e pelo fluxo constante que está a caminho. Minhas ações são inteligentes, minhas escolhas geram lucro e meu patrimônio cresce a cada dia com sabedoria e integridade. Eu mereço, eu aceito e eu celebro a riqueza que se manifesta na minha vida agora. Assim é. Deus, fonte de toda a vida e provisão, peço que abençoe a minha jornada financeira e abra as portas da prosperidade. Conceda-me sabedoria para administrar os meus recursos com discernimento, inteligência e justiça. Que o meu trabalho seja produtivo, gerando frutos generosos para o sustento da minha família e para ajudar quem precisa.
Afaste de mim o medo da falta e preencha o meu coração com a certeza de que as minhas necessidades serão supridas de forma abundante. Que haja fartura nos meus celeiros, paz na minha casa e sucesso nos meus projetos. Agradeço antecipadamente pelas bênçãos e pela riqueza que já se estabelecem em minha vida. Amém. Atração diária. Minha mente está totalmente programada para criar e atrair ótimas oportunidades financeiras. Fluxo contínuo. O dinheiro flui para minha vida de fontes esperadas e inesperadas, multiplicando-se sempre. Competência. Meus dons e talentos são valiosos, reconhecidos e geram excelente retorno financeiro. Merecimento. Eu sou digno de viver uma vida confortável, rica, farta e cheia de realizações. Gestão de sucesso. Eu domino e administro o meu dinheiro com sabedoria, responsabilidade e foco no futuro. A verdadeira prosperidade começa de dentro para fora, quando alinhamos o nosso coração com a fonte de toda a provisão. Deus não deseja apenas nos dar o pão de cada dia, mas Ele quer nos fazer florescer em todas as áreas da vida. Quando confiamos nos planos dele e trabalhamos com integridade, as portas se abrem naturalmente. A riqueza divina não traz apenas bens materiais, mas vem acompanhada de paz de espírito, saúde e sabedoria para gerenciar cada bênção recebida. Que a sua semana seja marcada por colheitas fartas e pela certeza de que o melhor ainda está por vir. Sempre lembrando do que diz a palavra: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão. Deuteronômio 28:8. A riqueza que Deus constrói na nossa vida é sólida porque ela começa na mente e no espírito. Eu creio em um Deus que abre caminhos onde não existem portas, que multiplica o pouco e transforma em muito. Não ande ansioso pelo dia de amanhã. Faça a sua parte com excelência, tenha fé e assista à provisão divina se manifestar nos seus negócios, na sua carreira e na sua casa. Quem tem o Criador como sócio nunca quebra. Livro aberto faíscas, como está escrito em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas. Este é um manifesto profundo de ativação mental combinado com um pacto de compromisso pessoal e espiritual. Na perspectiva bíblica e espiritual, um pacto de riqueza não é um acordo com forças ocultas, mas sim uma aliança de fidelidade com as leis divinas da semeadura, da honra e da sabedoria. Gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra hoje? Eu ativo hoje a minha identidade de herdeiro das promessas divinas. Recuso-me a aceitar a escassez, a miséria ou a limitação, pois o meu Criador é o dono do ouro e da prata. Minha mente se desvincula agora de todo o medo do futuro e de traumas financeiros do passado. Eu nasci para governar, crescer e transbordar. A partir deste instante, meus olhos enxergam oportunidades onde outros veem crises, e a minha boca profere palavras de fartura, sabedoria e multiplicação. O pacto com as leis da riqueza diante do Criador e do Universo. Eu firmo hoje um pacto inabalável de riqueza e integridade. Comprometo-me a honrar a fonte, reconhecer Deus como provedor de cada centavo que entra nas minhas mãos. Praticar a generosidade, ser um canal de bênção, ajudando os necessitados, financiando o bem. Buscar a sabedoria, administrar meus recursos com disciplina, inteligência e justiça. Agir com excelência, trabalhar com dedicação total, sabendo que a semente da honestidade gera colheitas indestrutíveis. Sob os decretos do céu, eu recebo a unção da prosperidade. Portas que estavam trancadas pelo medo ou pela inveja são despedaçadas agora. O dinheiro deixa de ser um mestre e passa a ser o meu servo para construir um legado. Meus celeiros se encherão e os meus projetos darão frutos acima da média. Como está escrito em Provérbios 10:22, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor nenhuma. Eu aceito, eu assino com a minha fé, eu ativo este pacto hoje. Amém. Eu firmei o meu pacto com a abundância que vem do alto. Não aceito menos do que o transbordo que Deus preparou para a minha história. Se você também está pronto para romper com a escassez e viver o sobrenatural financeiro, faça deste manifesto a sua oração de hoje. Decretado está, sob a autoridade do Criador de todas as coisas. As comportas do céu se abrem agora sobre a minha vida. Cai por terra toda retenção, todo bloqueio espiritual e toda linha de escassez que tentou amarrar a minha história financeira. Eu quebro o ciclo do apenas o suficiente.
Eu rompo com a mentalidade da falta, ponto, a partir deste instante. A ordem divina para os meus caminhos é o transbordo, ponto, minhas mãos recebem a unção da multiplicação. Onde eu tocar, prosperará. Onde eu investir, gerará frutos. O dinheiro deixa de ser uma perseguição e passa a me seguir, porque a bênção do Senhor me alcançou, ponto, eu não recebo apenas para guardar. Eu recebo para ser um canal de provisão na terra. Meus celeiros ficam cheios. Minhas contas são pagas com folga, meus negócios florescem e o meu nome se torna sinônimo de generosidade e riqueza com paz. Ponto, decreto foi assinado no altar da fé. O que Deus abre, ninguém fecha. O que Ele abençoa, ninguém amaldiçoa. Ponto, eu vivo, eu vejo e eu celebro o transbordo agora. Amém. Assim é e assim será.